Bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Ciências da Linguagem. Nesse vídeo e no próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis. Nesse vídeo especificamente, a gente vai focar em tipos de variáveis e relação entre variáveis. Não há material para acompanhar esse vídeo, não tem tutorial, não tem conjunto de dados, vai ser mais uma conversa. Então, a gente vai começar discutindo tipos de variáveis e, para isso, vamos ter que discutir uma definição de variável. A gente dá um nome de variável para uma determinada característica, medida, pesquisada ou controlada em um estudo ou experimento. Então, o nosso conjunto de dados SPLEX, que a gente já usou nos outros vídeos, tem, por exemplo, a variável palavra, são 300 palavras do espanhol, a variável categoria, que é a classe gramatical dessas palavras, né, verbo, adjetivo, nome. Concretude, né, variável concretude, que é a nota de concretude que vários participantes atribuíram, né, a média que vários participantes atribuíram para essas palavras aqui, e a variável imagiabilidade, que também são notas atribuídas a essas palavras aqui. Por que a gente precisa falar em variáveis? Porque quando a gente faz análise estatística, de um estudo experimental, de um estudo de corpos, o que a gente está fazendo é, a gente está buscando relações, né, entre variáveis em um conjunto de dados. A gente está testando, por exemplo, se a nota de concretude vai ser maior ou menor dependendo da categoria gramatical dessa palavra. Ou então se existe alguma relação entre nota de concretude e imagiabilidade, de tal modo que quanto mais concreta a palavra, mais imaginável ela também é. É por isso que a gente precisa falar de variáveis. As variáveis que a gente tem nos nossos estudos podem ser de dois tipos, qualitativas ou categóricas, eu prefiro usar o nome categóricas, ou numéricas. Vamos começar falando das primeiras, as categóricas. Elas se referem a qualidades ou atributos, né? Alguns exemplos para deixar isso mais claro. Região de origem. Estou fazendo um estudo em sociolinguística e o meu falante pode ser de Campinas, de São Leopoldo, de Natal, ou posso falar de forma mais geral das macro-regiões do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, da região Norte, certo? Então, a medida aqui é uma categoria, é um nome, né? Tipo de instrução. Então, se eu tenho um estudo principalmente em linguística aplicada, em que eu tenho dois métodos de ensino, A e B, eu acho que um é melhor que o outro. Então, eu tenho tipos de instrução como uma variável, né? Tipo de ensino como uma variável. Escolaridade, aí a gente pode falar quem tem ensino fundamental, ensino superior, ensino médio. Classe de palavras, como nome, verbo, preposição. Tipo de subordinada, se eu estou trabalhando aí com corpos, né? Olhando orações subordinadas. Então, todas essas medidas aqui, elas são categóricas porque elas se referem a qualidades ou atributos dessa variável que eu estou medindo. Okay? Essas variáveis categóricas possuem um número finito e determinado de níveis. E aí a gente tem que ter cuidado quando a gente determina que níveis são esses. Por exemplo, gênero textual. Eu quero ver o uso de adjetivos em vários gêneros textuais diferentes. E aí eu posso ter N níveis, né? A minha categoria, minha variável é gênero textual e os meus níveis podem ser editorial, crônica, dissertação. Poderia, né, colocar vários, né, N níveis aqui dentro. Cada uma é um nível. Por outro lado, eu posso determinar que o meu estudo vai olhar para textos argumentativos versus não argumentativos, se é possível fazer essa distinção. E aí essa minha variável vai ter dois níveis, tá? Então, de novo, as categóricas possuem um número finito e determinado de níveis, mas há uma maneira de o pesquisador determinar quantos níveis são esses. E aí vocês vão pensar na variável de vocês e vão determinar como ela é codificada. As variáveis categóricas, elas podem ser de dois tipos. Um tipo, mais fácil da gente entender, é a variável categórica ordinal, porque elas apresentam uma relação de ordem natural entre seus níveis, quer você queira, quer você não queira. Por exemplo, escolaridade. Eu posso colocar isso numa ordem. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado.
classe social, classe Z, D, C, B, A, né? Faixa etária, criança, adolescente, adulto. Então, poderia ser ao contrário, ordem, né? Adulto, adolescente, criança, poderia ser ao contrário, mas existe uma certa ordem entre os níveis dessa variável. Por outro lado, aquilo que a gente chama de variáveis categóricas nominais, a gente não tem uma relação de ordem natural entre seus níveis. Por exemplo, local de origem, Campinas, Natal, São Leopoldo, Belo Horizonte. Não tem por que um ser menor, maior do que o outro, né? Vou falar um pouquinho disso mais adiante. Classe de palavras, que pode ser verbo, adjetivo, advérbio, preposição, tipo de subordinada. É claro que falar se existe ou não uma ordem entre os níveis vai depender da sua pergunta de pesquisa, e por isso que é importante falar ordem natural, né? Porque, por exemplo, você pode estar estudando um fenômeno, uma variante linguística aí, que há uma hipótese de que quanto mais para o norte você sobe para o país, mais comum ela é. Então, de repente, vai fazer sentido você organizar esses níveis em uma ordem, norte a sul, por exemplo. Mas não existe uma ordem natural entre esses níveis. O que existe é uma ordem a partir da sua pergunta de pesquisa, tá? Então, a diferença entre variável categórica ordinal e nominal é a existência ou não de uma ordem natural entre os seus níveis. Além das variáveis qualitativas, a gente tem as variáveis quantitativas ou numéricas, né? As variáveis são de natureza numérica, e aí, como são numéricas, sempre vão ter uma ordem nos valores que assumirem. Alguns exemplos comuns nos estudos da linguagem. Tempo de leitura ou resposta, né? Você coloca a pessoa para ler um texto e vê quanto tempo ela levou para ler uma palavra, isso é medido em milissegundos, é muito comum em psicolinguística. Frequência de ocorrência de uma palavra num corpus. Quão frequente aparece a palavra caso e a palavra abacate, né? Vão ser palavras com frequência bem diferentes. Nota num teste ou numa prova. Você dá uma prova e a nota vai de 1 a 10, de 1 a 100, pode ter número quebrado aí no meio ou não. Número de caracteres ou de sílabas de uma palavra. Também tudo isso aqui são exemplos de variáveis que têm uma natureza numérica. Eu conto o que está acontecendo ali. As variáveis numéricas, né, ou quantitativas, elas também podem ser divididas em dois grupos. A primeira são as discretas. Elas surgem de processos de contagem e normalmente assumem apenas valores inteiros. Por exemplo, número de palavras em um texto. Você tem um texto e aquele texto vai ter 354 palavras. Não tem como ter 354 palavras e meia. Ele tem 354 palavras. É claro que você pode falar, fiz um conjunto de 10 textos e a média foi de 354 palavras e meia. Mas olhando para um texto e contando o número de palavras, você tem um número discreto, um número inteiro. Mesma coisa para frequência de uma determinada palavra em um corpus. Você pode medir isso também. Frequência absoluta, né? Essa palavra apareceu 10 vezes, apareceu 2 vezes, apareceu 25 vezes. Número de sílabas em palavras. Então, uma palavra, ela vai ter 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, mas ela não vai ter 3 sílabas e meia, tá? As variáveis quantitativas contínuas, aí esses valores eles podem ser quebrados, né? Porque elas surgem de mensurações que a gente faz a partir de instrumentos específicos. Por exemplo, o tempo de leitura de uma palavra, uma variável quantitativa contínua que é muito comum em psicolinguística, é medida em milissegundos, tá? Tempo de reação também costuma ser medido em milissegundos, dependendo da sua pesquisa. Amplitude de potencial evocado, que é medido em microvolt, para quem trabalha com eletroencefalografia, se eu não me engano, é medido em microvolt. Então, são variáveis contínuas. Esse aqui é um resuminho do que a gente acabou de ver, mas é importante a gente ver que é possível classificar o mesmo fenômeno usando variáveis de naturezas distintas. Eu posso pegar, por exemplo, faixa etária
criança, adolescente e adulto e usar isso como categórico ordinal, ou eu posso contar essa idade em anos, né? Quantos anos a pessoa tem. E aí vai ser uma variável numérica, né? Uma variável quantitativa. Frequência de ocorrência de palavra é numérica, mas eu também posso organizar entre palavras de alta frequência e de baixa frequência, e aí passa a ser categórica. Então você tem que pensar quais são as variáveis do seu experimento e como você vai codificar aquilo. Outro ponto importante é também a relação entre variáveis, porque quando a gente faz um estudo, a gente está querendo ver como as variáveis se relacionam. Antes mesmo da gente fazer o nosso experimento, da gente coletar os nossos dados, a gente tem que saber como essas variáveis se relacionam para montar o nosso estudo. Tá? Por exemplo, a região pode influenciar a pronúncia do rótico. Né? Vocês estão me ouvindo, já devem ter percebido que eu sou falante do dialeto caipira, do português brasileiro. Então, eu falo, né, porta, porteira, mas falantes de outra região vão pronunciar o rótico em determinados contextos de outra maneira. O tipo de instrução pode influenciar o resultado de uma prova, se a pessoa recebeu instrução A ou instrução B. Frequência pode influenciar o tempo de leitura da palavra. Quanto mais frequente uma palavra, mais rápido a gente costuma ler aquela palavra. Tamanho também influencia o tempo de leitura de palavra. Então, eu estou sempre procurando relação entre variáveis. E eu dou nome para essas relações também. Por exemplo, a variável resposta é a característica medida ou observada sobre o qual o pesquisador busca informação. A gente também chama de variável dependente, porque a gente mede isso imaginando que o seu comportamento depende de outros fatores. Então, a pronúncia do rótico depende da região, é uma variável resposta. Essa minha resposta vai depender disso aqui, da região. Resultado em uma prova depende do tipo de instrução. Tempo de leitura depende da frequência, tá? E a variável preditora, vou usar esse termo por enquanto, é aquilo que quando a gente organiza um estudo, um experimento, a gente assume que vai explicar de alguma maneira a variável resposta. Então, eu imagino que região vai influenciar a pronúncia do rótico, que tipo de instrução influencia o resultado numa prova, que frequência influencia o tempo de leitura de uma palavra. Então, essa é a minha variável preditora, e aqui a gente tem a nossa variável resposta. Tem que tomar cuidado para não ter problema com o que a gente chama de variável de confundimento, principalmente quando a gente usa esses termos variável preditora e variável resposta, tá? Porque existe uma variável de confundimento que é algo que influencia simultaneamente a preditora e a resposta, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai encontrar relação de causa onde não tem. Por exemplo, ficou meio ruim aqui, mas está dando para enxergar. Por exemplo, concordância, está escrito errado aqui, concordância não padrão do sintagma nominal no português, como os meninos. Tá? A gente sabe que isso é determinado, acontece com mais frequência dependendo da escolaridade do falante, de alguns contextos de fala, né? E aí existe também, esses mesmos fatores influenciam a concordância não padrão do sintagma verbal. Por exemplo, as cartas chegou, né? E aí a gente tem a concordância do verbo não padrão. E aí eu posso ter uma hipótese de que, quando eu tenho a concordância não padrão do sintagma nominal, a do verbo também tende a acontecer. Mas não é que isso aqui está causando isso aqui, está mudando isso aqui. É porque, na verdade, existem outros contextos que, quando aumentam isso aqui também. Eu posso fazer um estudo para ver se a minha hipótese, para ver se a concordância não padrão do sintagma verbal também acontece com maior frequência quando a não padrão do sintagma nominal também acontece com maior frequência, mas não significa que essa concordância não padrão do sintagma nominal está causando a concordância não padrão do sintagma verbal, tá? Por isso que muita gente não gosta de usar os termos variável preditor e variável resposta, porque às vezes é arriscado falar de causa na relação entre duas variáveis. Aí pessoas mais cuidadosas preferem usar os termos variável dependente para variável resposta, aquilo que eu estou
estudando e vendo como é que funciona, e variável independente para variável preditora, né? Ou seja, uma variável que eu estou controlando, mas eu não estou falando que causa o comportamento do dependente, só mostrando uma relação entre as duas. Então, cabe a você escolher a nomenclatura que foi mais apropriada para designar a relação entre suas variáveis. Aqui nesse curso a gente provavelmente vai usar quase sempre os nomes variável resposta e variável preditora, por causa dos exemplos que a gente vai dar nos próximos vídeos. Tá? Como prática para esse vídeo, tenta pensar na sua pesquisa ou em pesquisas descritas em seus artigos científicos preferidos e imaginar, né, lendo esses artigos, ver quais são as variáveis respostas e as variáveis preditoras e de que natureza são essas variáveis. A gente se vê no próximo vídeo.